Olá, sejam bem-vindos ao Caras Business. Eu sou Taya Marcondes e hoje eu trago uma pessoa que eu admiro demais. E temos a honra de receber uma das maiores referências da publicidade brasileira, a incrível Ana Lúcia Serra. Minha mentora durante muitos anos, eu estou muito emocionada. São mais de 30 anos de carreira, de uma carreira brilhante. E ela não apenas comandou grandes agências, mas também nos brindou com cases que marcaram a história da comunicação no Brasil. Eu tive o grande privilégio de trabalhar ao lado dela por muitos anos. Tanto na sua própria agência, como na DM9. Eu estou muito emocionada de ter a Ana aqui comigo. Ela se reinventou agora, aos 50. Faz 12 anos só. Faz 12 anos só. E hoje comanda uma galeria de arte maravilhosa, que é a Galeria Carbono. São anos de sucesso e nós vamos conversar um pouco nesse bate-papo para trazer alguns insights, o que inspirou ela, o que foi a sua história na publicidade hoje como galerista. Qual é a sua história? Ana, é um prazer enorme ter você aqui. Você sabe o quanto eu te admiro. Prazer para mim também. Muito feliz. Você foi importante Até eu na minha história. O quanto você foi importante na minha história. Que bom, fico feliz. Muito da minha carreira publicitária foi inspirada em você. Não sei se eu já te falei isso, mas acho que eu te falei algumas vezes. Que bom, fico feliz. Pode repetir. Mas eu comecei na DM9, eu tinha apenas 17 anos. E a Ana estava lá brilhando. E eu olhava aquela mulher, que ainda é uma mulher maravilhosa. E isso me inspirou muito. E eu quero saber o que te inspirava na publicidade. Porque foram muitos anos, uma carreira com prêmios, uma carreira com grandes cases. O que te inspirou a publicidade? Ou ser a publicitária que você ainda é? Para mim, você sempre vai ser publicitária. Bom, eu comecei cedo também na publicidade, né? Comecei minha carreira com 18 anos praticamente. Já estava na faculdade, já comecei a trabalhar. Eu já te contei também que antes da publicidade eu era bailarina. Ah, é verdade, Ana foi bailarina. Mas essa parte a gente nem conta, porque daí já é muito tempo. E eu comecei aí quando eu fiz esse turning point, aí saindo, largando e eu tenho que contar uma coisa que é interessante, porque eu larguei a carreira de bailarina porque eu sabia que eu não seria uma boa bailarina. Olha. Então para mim isso não era opção. E aí uma outra, o que eu gostaria mesmo era a publicidade. Então eu fiz a faculdade e comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 18 anos. E fui indo, cada passo, eu nunca pensei, será que eu vou ser uma grande publicitária? Sempre quis ser, mas nunca fiquei pensando aonde eu podia chegar. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Eu sempre estou pensando no próximo passo, e não necessariamente aonde... No final. Até porque final não existe. Uma das coisas que eu mais aprendi, que a gente aprendeu juntas, inclusive, na propaganda, e que me seguiu assim como lema de vida e de carreira. Nós atendemos juntas a Nike durante 5 anos, e que foi... Não, durante quase 8 anos. 8 anos. Você trabalhou comigo, acho que uns 5, 6 anos. E a Nike foi uma das maiores escolas que eu tive na publicidade. Desses 30 anos de carreira, os 8 anos de Nike foram realmente uma pós-graduação, assim, como poucos clientes me deram essa oportunidade. É verdade. E uma das coisas que eu mais aprendi, que eu segui como lema, é que a Nike tinha, que era There is no finish line. Você acabou de me perguntar aonde eu vou chegar, onde é o fim? Não existe fim. E esse foi sempre o sucesso da Nike. Não existe linha de chegada. E eu tenho isso como lema de vida. Eu acho que não existe mesmo. Então eu estou sempre pensando no próximo passo. E a publicidade foi assim. Eu comecei, minha carreira sempre foi na área de atendimento e negócio, você sabe disso. E eu sempre ia pensando eu comecei a trabalhar numa agência grande já, que era a Ogilvy, e atendi clientes importantes também, que foram uma grande escola para mim, como a Unilever, a American Express. Mas sempre, sabe, querendo aprender muito e pensando no que eu poderia ser no próximo passo. Então eu comecei naquela época como assistente, aí atendimento, supervisor, cargos que nem existem mais na publicidade, né? Eu nem sei hoje mais como é. Mas naquela época, cada passo que você dava, cada 6 meses eu era promovido, era uma coisa que fazia muita diferença. Aí foram 5 anos, depois eu fui para DM9, fundei a agência praticamente com o Nizam, que você sabe bem disso, e fiquei lá durante 9 anos. Também foi uma outra grande escola, comecei do zero, quer dizer, a gente não tinha nem cliente. Lá realmente não tinha fim, né? O dia não tinha fim, não tinha fim, não tinha nada, exatamente. E eu estava tendo filha naquela época, foi uma loucura, realmente era
Mas valeu tudo e foi outra escola incrível. Então eu sempre, primeiro, eu visto muito a camisa de todo lugar que eu estou, independente de ser uma empresa minha ou não, sabe? Fui Ogilvy, fui DM9 e vesti aquilo lá como realmente sendo uma coisa minha. Até o momento que e eu também acredito muito em ciclos que se encerram e que vão começar outros. Sim. E terminei a DM9, em seguida fui como diretora-geral da Euro, e lá fiquei 1 ano, e em seguida abri minha agência. Então foi sempre uma coisa em seguida da outra. Aí abri a Age, que fiquei que também a gente trabalhou juntos, que foi aí que foi a nossa história com a Nike, e fiquei lá, eu tive agência durante 13 anos. Eu fundei a agência em 2000, e saí da agência em janeiro de 2013. Abri a galeria em março de 2013, vai fazer 12 anos. Vai fazer 12 anos também. Agora. Está completando 12 anos agora. Então, assim, eu sempre acredito muito nisso. Primeiro, eu acho que nunca tive medo de nada. Fui sempre muito, realmente, acho que ousada e sem medo de ser feliz. Exato. Mas também tinha todo o ônus e o bônus de cada passo que você dá, dessa coragem. Exato. Mas não me arrependo de nada. Tô feliz da vida com a galeria também. Mas você teve uma história muito importante. Você trabalhou numa grande agência, que foi a DM9. Como foi ter a sua própria agência? Porque é diferente, né? Por mais que a gente vista a camisa, é diferente quando você muda para uma empresa tua. Muito diferente. Então, quais foram os maiores desafios nessa mudança? Porque uma coisa é você, por mais que você vista a camisa e você realmente se considera dono daquilo, você vai dormir com a cabeça no travesseiro tranquila que, caso aconteça alguma coisa, aquela responsabilidade não é tão... Só tua. Não, só minha. E quando você tem o seu próprio negócio, cada pessoa ali que está ali, cada cliente seu, cada funcionário, colaborador seu, todos dependem de você. Então você é responsável por aquilo. Eu, pelo menos, tinha muito isso de querer que as pessoas fossem felizes, querer que as pessoas se envolvessem também, como a gente se envolvia no próprio negócio que não era meu. Mas é muito difícil a gente querer isso das pessoas, porque não é todo mundo que consegue ter essa entrega, né? E você foi uma delas, importantíssima na minha história também, que era uma pessoa diferenciada e que tinha essa visão assim mesmo. O meu negócio não é meu, mas eu vou encarar como se fosse meu. Mas tem uma mudança enorme, sim. Por mais responsabilidade que eu tinha numa agência como a DM9, que eu era diretora-geral de atendimento, e depois da agência, quando eu resolvi abrir meu negócio, eu abri do zero. Então, tem um medinho, tem um friozinho na barriga. Mas o friozinho na barriga é o que faz a diferença também. Porque você sair da zona de conforto. Eu estava numa zona de uma coisa muito tranquila na DM9, feliz, bem resolvida, super bem reconhecida no mercado, que você sabe. Sim. Mas, assim, para mim já era um ciclo encerrado, assim. E zona de conforto não faz parte também da minha história e nem da minha personalidade. Como diz meu marido e minhas filhas, nem em casa também não. Sem dúvida. Não, só para contextualizar, a DM9 na época era uma das maiores agências. A Ana como diretora-geral. Começamos do zero também, né? Começou do zero. A agência não tinha nem conta quando a gente começou. Mas a Age, quando começou numa sala no flat. Exato. Não, primeiro na casa de um dos sócios. Sim. Primeiro no McDonald's. A gente fazia reunião escondida no McDonald's. Que não tinha nem nome a agência aí. Não tinha nem nome. Depois a gente foi para um flat. Para uma casa do Tomás. Depois a gente foi para o flat. A gente teve a virada. A gente abriu a agência em 2000. Que foi o momento... Olha como é velho isso também. Foi o momento da internet. Como é tradicional. Não, mas olha isso. Ele foi o boom da internet. A Age foi uma das primeiras agências. Exato. Então a gente pegou uma onda aí muito importante. Muito. A gente fez toda a diferença. Sim. Porque a gente meio que se lançou junto com a internet. Uma agência digital, né? Total. E foi isso que fez essa alavancagem da agência muito rápido. E também a gente teve a sabedoria, vamos dizer assim, de contratar pessoas especializadas nessa área, que a gente tinha aula praticamente todo dia. Todo dia, é verdade. Que a gente não sabia nem o que era isso, não sabia nem falar muito sobre o assunto. Mas era um assunto que não tinha volta, a gente sabia que era uma coisa que não tinha volta. Exato. Então, eu lembro que
um grande investimento que a gente fez na agência naquele momento foi contratar pessoas especializadas. Eu acredito muito nisso também. Eu amo trabalhar com as melhores pessoas de cada área. E os valorizo muito, você sabe. Sim, trabalhamos juntos há muitos anos. E eu acho que isso também faz uma diferença. Um bom gestor, eu acho que é aquele que sabe formar uma boa equipe. Em qualquer área. Isso vale para tudo. E eu acho que isso a gente teve essa sabedoria no começo da agência de montar essa área que era um boom que não tinha mais volta, que foi a internet. E foi daí que a gente foi ganhando tudo que era cliente.com. Eu brincava que a gente não existia clientes que não eram .com na época. No começo era só .com, era Palo.com, Amélia.com. Amélia.com do Grupo Pão de Açúcar. Era Cidade Internet. Cidade Internet do marcas milhão, que nem a campanha do mais. milhão, lógico. Exato, marcas que nem existem mais. Ou evoluíram, viraram, exato. Mas daí compradas. Foi tudo que foi nos dando visibilidade para outros clientes. E foi assim que a gente ganhou Nike. Foi assim ganhamos Nike. E a gente tinha 2 anos de vida. Exato. Mas mostrou que era uma agência ligada numa coisa nova. Atualizada, exato. super up to date. Então eu acho que isso fez toda a diferença começar a agência nesse momento. E investir nessa área. Investir nessa área. Agora, você como empresário e tendo sócios, você tinha os seus desafios. Você teve que aprender a lidar com essa situação. Como é que você fazia no dia a dia? No sentido de você conseguir fazer a gestão dos clientes, a gestão da equipe, a gestão das ideias entre os sócios, porque Sim, a gente tem as diferenças, os contrapontos. Isso foi um desafio para você também? Foi um desafio, mas isso é muito da minha característica também, trabalhar em equipe. Eu adoro trabalhar em equipe, eu adoro ter sócios. Eu tive 2 sócios na publicidade. Não é fácil ter sócio, obviamente, mas eu tive 2 sócios na publicidade, que foi o Tomás Lorente e o Carlos Domingos. O Tomás Lorente, infelizmente, faleceu, já tinha falecido, e o Domingos ainda ficou comigo. Nós ficamos juntos até eu completar os 13 anos de agência, e eu saí e ele continuou. E mesmo hoje na galeria, eu também tenho uma sócia, fundei a agência com... Fundei a galeria. Eu fundei a galeria com a Renata, e é minha sócia até hoje, e a gente está completando 13 anos. 12 anos, desculpa, 12 anos. Fiquei 13 na publicidade, estou há 12 com a galeria. Então, eu adoro trabalhar em equipe. Eu adoro ter sócio. Então, e adoro contratar gente boa e ter uma equipe boa. E eu sou uma pessoa que delego. Sim. Eu sou uma pessoa que acredito nas pessoas. Sou prova disso. É verdade, e eu acho que isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. Então isso me dá, se eu delego, se eu acredito no time que eu tenho muito mais tempo de cuidar da gestão do negócio, eu tenho muito mais tempo de trocar e pensar no... Essa é uma dica, é uma inspiração isso, é bem isso. Exato, porque não é bem, eu não sou centralizadora, não. Pelo contrário, adoro delegar, adoro ter gente boa trabalhando comigo, adoro trocar, eu acho que eu tive sócios da área de criação, e eu sempre fui da área de negócio, da área de atendimento, e nós somos complementares, então sempre teve uma troca de não só do pensamento do negócio, mas assim de respeito mesmo por cada área, né? Sim. E de novo eu repito isso na galeria, então eu acho que é um modelo e um formato que eu acredito e que dá certo. Muito certo. E é complementar, foi o que você falou, a importância. E a minha sócia na galeria também. Somos complementares. A gente se conheceu, a gente não tinha trabalhado juntas, na época da agência um pouco diferente, a gente já tinha trabalhado junto na DM9, e na galeria, de novo, na Coragem também. Abrimos juntas o negócio, ela é ex-publicitária também. Também eu não sabia. É ex-publicitária também, e da área de criação também. Então eu acredito muito nos sócios que são complementares. Sócios complementares, exatamente. Porque os dois batendo na cabeça não é uma coisa, fica meio difícil. Esse é um formato importante, né? Muito. De serem complementares. Exato. Na mesma área acaba sendo mais difícil você trabalhar, né? Fundamental. Porque o dia a dia é um relacionamento. Sem dúvida. A sociedade é que nem casamento, só que não tem sexo, né? Então precisa ser bom É mais mesmo. difícil. É bem mais difícil. É bem mais difícil. E o que da publicidade você leva hoje como empresária do mundo da arte? Isso é muito bacana também. Eu acho que um dos sucessos da galeria é por tudo que eu aprendi e que eu trago da publicidade, não tenha dúvida. Quando a gente foi montar... Primeiro, que é uma outra característica minha também, você sabe que eu sou movida a paixão, assim. Sim. Então, eu preciso
E acho que também faz toda a diferença uma pessoa que gosta do que faz. E eu, além de gostar, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então isso eu acho que fez toda a diferença na minha carreira. Em qualquer coisa que eu tenha feito. Na publicidade, agora na galeria. Quando eu estava na publicidade, era uma coisa assim... Era um prazer para mim. O trabalhar... mesmo que fosse muita coisa, que fosse o estresse, mas eu gostava tanto do que eu fazia que isso não era importante para mim. Sim. Então, acho que isso faz toda a diferença em qualquer profissional. É uma outra dica que eu deixo, que é você gostar do que faz. Eu lembro que eu dava palestra para jovens, e a carreira da publicidade, não sei se você lembra da nossa época, eu um pouco mais, era muito disputado. Eu nem sei se hoje é tanto. Era muito. Mas era muito disputado. Eu lembro que eu dava palestra para os jovens, falando... a carreira da publicidade é muito disputada, é muito concorrida. Pensem se vocês realmente querem isso. E é uma porque loucura, tem muita gente querendo isso, e tem muita gente... Então, assim, se você não ama isso, e se você não tem certeza, muda, vai pensar em outra coisa. Porque você está pegando, primeiro, está pegando o lugar de alguém que pode ter uma paixão e uma possibilidade muito Sim. maior, e você, de repente, nem sabe se é isso que você quer. Que nem fazer administração. Um monte de gente vai fazer administração sem saber nem se eu não tenho a menor ideia do que eu quero de carreira. Eu vou fazer administração porque alguma coisa vai dar certo. É verdade. E muita gente fez publicidade dessa forma. E eu não acredito nisso também. Eu acho que você tem que pensar, puta, eu adoro isso. Eu acordo todo dia e falo, nossa, que delícia, eu vou trabalhar, que bom, eu amo aquilo. E a publicidade foi isso para mim. Eu sou movida realmente a duas coisas, paixão e desafio. E a galeria foi igual. Quando eu pensei quando eu vendi agência e completou o ciclo, eu pensava, o que eu vou fazer? A primeira minha ideia era fazer um período sabático, eu tenho que falar aqui também. O meu período sabático, a minha ideia era fazer... Eu já te contei isso. Eu quero que ele saiba. O meu período sabático, eu tinha vendido a agência em 2008 e tinha que ficar até 2012. Chegou em 2012, eu avisei o meu sócio e o grupo internacional que eu não ficaria mais na agência, mas a minha ideia era fazer um período sabático, começar a estudar e fazer outros cursos, e depois eu pensava, trabalhei a vida inteira, e eu adoro trabalhar, como eu vou não trabalhar mais? Minhas filhas criadas na época já. Aí eu pensava assim, o que eu gosto tanto quanto eu gosto da publicidade? É a arte. Eu já colecionava arte contemporânea, eu já tinha uma relação importante, eu já estudava, eu fazia curso de arte. Eu falava, nossa, se eu conseguisse fazer um negócio no mercado de arte, mas tinha que ser um negócio diferenciado. Sim. E aí, o meu período sabático, meu marido falou que virou um sábado. Porque, na verdade, eu nem bem tinha acabado... Foi um dia. Eu nem bem tinha acabado de vender a agência, sair da agência, eu já estava com a casa alugada da galeria, reformando e montei e abri a galeria em seguida. Então, realmente, meu período sabático não existiu. Não existiu. Graças a Deus também. Ainda bem, porque não é o seu perfil. Nem é meu perfil também, eu já estava com uma coisa muito bem resolvida. Sim. E eu já sabia o que era. Agora, voltando à sua pergunta, o que a publicidade me trouxe para o mundo das artes? Isso, a paixão, primeira coisa. E segundo, do mesmo jeito que a gente falava todo dia para os nossos clientes, o que a gente tem de diferente para entregar nesse mercado? Isso vale para qualquer mercado, para qualquer segmento, para qualquer... O que faz você ser relevante para o seu consumidor? Lembra que a gente falava isso? Lembro muito. Lembra que era isso para a assim, vida. Gente, isso Exato. A gente tem que ter um diferencial e você tem que ser percebido como. E aí, quando a gente foi montar a galeria, eu pensava assim, não posso ter mais uma galeria no mercado. O que eu tenho de... Tudo que eu falei para meus clientes, a gente falava para nós mesmos. O que a gente pode entregar de diferente no mercado que ainda não existe? Como a gente pode ser relevante num mercado também tão competitivo quanto era o nosso outro mercado? E aí que nasceu a ideia da Carbono, que é uma galeria focada em edições de arte contemporânea, e que vou te falar hoje que ela é a única focada exclusivamente em edições e múltiplos do mercado brasileiro. Isso é uma das únicas do mercado da América Latina. Que incrível, Ana. É um modelo que existe lá fora, existe nos Estados Unidos, existe na Europa, em alguns países na Europa, mas aqui no Brasil já existiram outros, mas hoje a Carbono é a única galeria 100% focada em edições. O que significa isso? O mercado de arte contemporânea é um mercado que cresce muito
Quando a gente abriu a galeria, era uma fase de um crescimento de 20% ao ano, que é bastante. E muitos novos entrantes nessa categoria, nesse mercado. E a gente queria justamente, quer dizer, como fazer com que mais pessoas pudessem entrar nesse mercado de arte contemporânea de uma forma, vamos dizer assim, mais democrática. Que as pessoas se sentissem à vontade dentro desse mercado, que às vezes é um mercado assustador, quem não entende tem medo de entrar, às vezes tem vergonha de não entender disso. E a Carbono veio aí justamente para desmistificar isso. O nosso papel nesse mercado é ampliar esse mercado de arte contemporânea, fazer com que mais pessoas possam colecionar um bom trabalho de arte contemporânea de um artista consagrado com valores acessíveis. Incrível isso. Então, nada como ser publicitária para montar um publicitário e saber um diferencial para ter um negócio. Verdade. Viu? Várias dicas valiosas. Não falei que ela ia ser uma inspiração aqui? Tinha certeza. É uma inspiração para a minha vida desde sempre. Que bom. E você na Carbono, como é o seu dia a dia? Porque na publicidade a gente sabe como é o dia a dia. Como é que é o dia a dia de uma galerista? Como é o dia a dia na Carbono? Você, sua sócia, como é que vocês selecionam os artistas? Como é que funciona? Isso é bacana também porque... Bom, eu vou todo mundo me pergunta, mas você vai todo dia na galeria? Eu vou todo dia. Então você pode passar na galeria, eu estou todo dia na galeria. E também, de novo, adoro, vou com prazer. Lógico. E é um mercado que é fascinante para mim, porque é um eterno aprendizado, sabe? Eu estou todo dia aprendendo. Desde que eu montei a galeria, existe um aprendizado, ou de um artista, ou de uma técnica, ou de uma... É um mercado muito dinâmico, um mercado muito ativo, existem muitos players e muitos, vamos dizer assim, existem os museus, existem as instituições, existem as galerias, existem os artistas, existem os colecionadores. Então são muitos pontos de contato e que você precisa aprender sobre todos. Então meu dia a dia, primeiro, eu sento na frente da minha sócia, há 12 anos, uma na frente da outra. Precisa se dar bem, né? Isso é muito. Imagina isso, 12 anos a gente senta, no mínimo a gente passa 6, 8 horas juntas todo dia. E é uma maravilha, porque tem isso. Primeiro, somos complementares, ela cuida... a gente, na verdade, acaba dividindo tudo, porque estamos ali, acaba as duas sabendo de tudo que se passa, mas fica muito claro a responsabilidade dela, muito mais focada nos artistas e na produção das obras e tudo. E eu muito mais na parte também de clientes, que foi a minha área, clientes, atendimento, a parte administrativa e tal. E nisso a gente faz o dia a dia da galeria. Mas o que você perguntou, a gente abre o ano, por exemplo, tem que planejar o ano igualzinho, do mesmo jeito que a gente fazia na publicidade. Qual vai ser o nosso foco esse ano? Como é que vai ser o nosso planejamento? Quanto a gente quer crescer? O que a gente vai trazer de novidade para o mercado, o que a gente vai pensar como exposições, como lançamentos mensais. O que feiras participar, porque você participa da SP Arte. A gente participa, desde que a Carbono, a gente abriu a Carbono, em 2013, a gente participa da SP Arte e da Arte Rio. Próximo passo, a gente está considerando o que a gente poderia fazer de uma feira internacional. Olha que incrível. Tem uma semana muito especial no México de arte. Tem muito. México é uma das que a gente pensa. É muito legal. Quer dizer, a gente é uma coisa que a gente tá sempre... Mas a SP Arte e Arte Rio, sim. A gente tá... Desde que a gente abriu, a gente participa todo ano das duas, que é uma no primeiro semestre, uma é agora. Sim. Todos convidados. Em abril. É a maior feira de arte contemporânea da América Latina. Importantíssima. Para o mercado todo. E que ajudou muito nesse conceito de ampliar o mercado da arte, do consumidor, de mostrar... A SP Arte tem um papel fundamental nisso. Fundamental, sem dúvida. E a Carbono está lá há 13 anos participando da SP Arte no primeiro semestre e na Arte Rio no segundo semestre também, que é um mercado também que a gente vai muito bem. O Rio é um mercado muito diferente de São Paulo. A gente nunca pensou em ter galeria lá, como a gente também nunca pensou em ter agência lá. Olha que coisa, como as coisas também têm a ver. Batem, né? Mas a gente trabalha muito bem com o mercado carioca. Eles têm mas tem esse ponto de contato, sim, principalmente no momento da Feira da Arte Rio. E só fazendo um paralelo, o artista seria o criativo da publicidade?
Você pode dizer isso? Ou não? Não, eu faço uma outra comparação. Que eu digo que eu brinco que eu falava isso na época da publicidade, que cada agência tem um cliente que merece. E cada cliente tem agência que merece. E eu falo que no mercado da arte contemporânea é um pouco isso também. Cada galeria tem o artista que merece. E o artista tem a galeria que merece. Então, na verdade, o artista para mim é o cliente. E a galeria é como se fosse a agência. Então, eu faço esse contraponto. Porque o papel da galeria de arte não é muito diferente do papel da agência de publicidade. A agência de publicidade é responsável por aquela marca, por aquela empresa. Quer dizer, aquilo que a gente já falou tudo agora, como se posicionar, como se diferenciar, como fazer aquela empresa crescer, como fazer um engajamento maior com aquela marca, certo? A mercado de arte é meio parecido. A galeria de arte é responsável pela carreira daquele artista. Ela é responsável de como posicionar aquele artista, do quanto ele pode render para a galeria, o quanto ela pode expor ele internacionalmente, como ela vai se posicionar aquele artista no mercado dos colecionadores, em que coleções a galeria vai direcionar aquele artista. Então, assim, eu faço esse comparativo que eu acho que não é muito errado. A Carbono não é responsável por nenhum artista. Mas o mercado de arte é movido a cada artista tem a sua galeria. As agências, cada cliente tinha a sua agência. Então é isso. E a Carbono só vem aí complementar também esse mercado, porque a gente não representa, só que a gente trabalha com todos os artistas, porque eles fazem obras exclusivas para Carbono, e que faz com que são obras em edições, como eu expliquei. Então você não representa aquele artista, mas você tem obras que são exclusivas deles para você. Para Carbono. Eles fazem obras exclusivas para Carbono. Então, por isso que eu falo que a Carbono tem um papel muito importante e diferenciado nesse mercado, porque a gente não é responsável pela carreira do artista, mas a gente ajuda aquele artista em ampliar o conhecimento daquele artista e fazer com que mais pessoas possam colecionar o trabalho de um artista consagrado. Você lida com uma galeria que cuida daquele artista também? Sim, eu tenho parceria com todas as galerias mães dos artistas, que a gente chama. Que são as galerias responsáveis pelos artistas. Elas nos liberam os artistas para fazerem obras para Carbono. Então vocês dão mais espaço para aquele artista. Exatamente isso. Ai, que incrível. A gente faz com que mais pessoas possam colecionar uma obra daquele artista consagrado daquela galeria. Então, na verdade, meu trabalho é complementar a galeria mãe. Eu quero que... Eu não estou concorrendo, eu estou complementando. Eu estou fazendo com... Enquanto ela está fazendo a carreira daquele artista, eu estou fazendo com que mais pessoas possam comprar e ter acesso ao trabalho daquele artista. Dá mais espaço para aquele artista. E mais conhecimento. Que legal, que incrível isso. Esse é bem diferente. Trabalho. Esse é um posicionamento muito diferente. Muito diferente, por isso... E a Carbono é 100% focada em edições. Nós já lançamos em 12 anos, acho que mais de 400 edições. Mais da metade esgotadas. Que incrível. Trabalhamos com mais de 150 artistas já. Sim, porque quando você não representa, você não se fecha com aqueles artistas. Você pode buscar outros artistas com edições. Hoje os artistas batem na porta da Carbono para fazer obra para a galeria. Olha que incrível. Ana, parabéns. Isso é um pouco da publicidade que traz a gente de pé. que dá esse sanguinho na gente, né? Essa coisa boa. Bom, Ana, tem uma pergunta que eu queria entender. O que você daria de conselho para quem gostaria, para quem quer, para quem tem vontade de mudar de carreira, que nem você fez? Qual seria o seu conselho? Independente da idade, do momento, mas qual o seu conselho para quem quer mudar de carreira? Não tem idade, você sabe, né? Não tem idade, por isso que eu falei, independente. Eu acho que primeiro, não tenha medo. Acho que tenha coragem de enfrentar os desafios que qualquer mercado tem. Acho que esse, sem dúvida nenhuma, é a primeira coisa. Segundo, veja se você realmente é apaixonado por isso. Porque empreender tem que ser corajoso, tem que ter coragem e tem que ter paixão. Porque são duas coisas que acabam te movendo e fazendo com que
você enfrente qualquer desafio que tem pela frente. E qualquer mercado tem os grandes desafios, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu acho que tem muitos fatores, mas assim... Paixão e coragem. Eu acho que coragem e paixão são duas coisas que, se você tem talento, a chance de dar certo é enorme. É enorme. Ana, tá uma delícia esse papo. Você não imagina a minha alegria de ter você aqui. Eu também, muito feliz com o convite. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Você vê como passa rápido? Você viu como passa rápido? Não, se deixar, a gente fica aqui mais uma hora. Com certeza, né? Com certeza. Mas antes de encerrar, eu vou fazer uma brincadeira, que é o nosso rap pong. Ixi. É um ping-pong, são palavras rápidas. Você escolhe uma palavra. Certo. Você pode escolher as duas, mas normalmente é uma. É que ninguém consegue escolher uma. Mas disciplina ou liberdade? Liberdade. Apesar que eu sou uma pessoa super disciplinada. Uhum. Super. Eu sei. Mas acho que quando você tem liberdade, você pode também... O duro é ter só disciplina. É que a gente já aprende no mercado publicitário que você precisa da disciplina, mas você também precisa ser ousado, exato. né? Então... Nossa, mas vou te falar, essas duas palavras não são fáceis pra mim, porque eu acho que elas também se complementam. Campanhas ousadas ou trabalhos mais clássicos? Campanhas ousadas, com certeza. Aliás, nós estamos aqui com alguém que criou vários cases de campanhas ousadas. Nós temos cases de Nike. Nike, Parmalat, lembra? Parmalat também, Parmalat da DM9. Ela participou de todos, ela ganhou um prêmio Caboré. Dois prêmios. Um na DM9 e um na Age. Na Age. Eu lembro da Age, não lembro? Sim, da DM9 ganhei. Qual foi, desculpa, diretor, só mais um tempinho. Qual foi a emoção de ganhar Caboré duas vezes? Vou te falar. Muita. Mesmo que fosse uma vez só, já tava... É incrível. É incrível. A sensação que alguém ganhou o Oscar deve ser igual do que eu senti quando eu ganhei o Caboré. Subindo no Caboré. Guardando as propostas, né? Sim, mas é que o Caboré é considerado o Oscar da publicidade. Então, nossa, muita emoção. A gente fala também, como eu vejo as pessoas falando, só ter sido indicada, mas é fato. Só ter sido indicado, eu já estava feliz. Eu ganhei as duas vezes que eu fui indicado. Então, assim, realmente é muito gratificante. Não, vocês estão vendo quem é a nossa entrevistada de hoje. A nossa convidada é inspiração pura mesmo, né? Obrigada. Arte como forma de comunicação ou a arte como forma de expressão? A arte como forma de expressão. Uma obra de arte que te marcou profundamente? Eu tenho muitas. Tem muitas, que uma só, muito difícil eu falar. Nossa, essa você me pegou. É que eu tenho muitos artistas que eu adoro, artistas internacionais, artistas locais, obras especiais. Difícil eu te falar uma. Difícil. Nem quero falar uma porque... Tá bom, nem vamos falar. Vamos cortar isso. Corta essa parte. O que te desafiou mais ou te desafia mais? A publicidade ou ser galerista? Desafios diferentes. Desafios totalmente diferentes. Quando eu comecei a publicidade, se me perguntasse isso, a publicidade tive desafios enormes. E como galerista também. Agora, diferente. Eu acho que são momentos diferentes. Quando eu abri minha agência, eu já tinha um domínio do mercado publicitário enorme, certo? Certo. Eu já tinha passado por grandes agências, Ogilvy, a DM9 durante... Então, eu já estava mais descolada e mais fácil encarar os desafios. A galeria de arte foi muito mais desafiante para mim. Porque eu entrei no mercado que eu não conhecia nada. Conhecia nada entre aspas. Sim, você conhecia a arte, você é colecionadora. Como, vamos dizer assim, empresária, como galeria. Não conhecia nada. Eu conhecia como colecionadora, como compradora de arte. Então, assim, bem diferente. Então, acho que o mercado de arte foi mais desafiador. No começo, a publicidade, talvez. Mas hoje, como dona de agência, foi mais fácil do que dona de galeria. Não é mais fácil. Sim, o desafio foi diferente. Exato. Momentos tivemos diferentes. muitos desafios na Age, na época da Age. Muito. E acho que como empresária, saindo como auto-executiva, você passou por desafios que, foi o que você falou, dormir à noite é mais difícil. Sem dúvida o medo de perder cliente, o medo do cliente sair. A gente tinha clientes que a gente tinha muitos problemas. A gente, Sim. Né? E você pensava assim, meu Deus, 150 pessoas dependendo da gente. Exatamente. É difícil. É outro desafio. É outro desafio. Conceito ou apelo visual? Conceito. Aí fica difícil, né? Conceito. Bom, uma dica infalível, então, para quem quer se reinventar? Coragem, paixão. E não tenha medo de pensar lá na frente.
Pensa no dia a dia, pensa no dia seguinte. Porque não tem Cada fim, degrau, né? olha, não esqueça disso nunca. Não existe linha de chegada, como já dizia o fundador da Nike. Exato. There is no finish line. Isso eu segui como... Mantra. Até hoje meu mantra é isso. Amo, acredito nisso. Não existe fim. Não. A gente vai voltar aqui, então. Tem mais história pra contar. Ó, daqui a pouco, quem sabe, me reinventa aos 70. Ainda falta um pouco. Ana, muito obrigada. Amei. Amei também. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Fiquei muito feliz. Também. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada pela audiência. Nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio. Obrigada.